Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Batalks. E antes de mais nada, eu quero começar agradecendo nosso super patrocinador, a Solfeme, que é uma linha de suplemento voltada para a saúde da mulher. E aqui eu tô apresentando para vocês o carro-chefe deles, que é o Feme Pro, que é uma mistura de óleo de linhaça, prímula, que ajuda nos sintomas da TPM, como dor nas mamas, cólicas, inchaço, mas principalmente para mudança de humor e vontade de doces. E também ele é composto pelo óleo de linhaça, que ajuda também as mulheres que estão passando pela menopausa a aliviar os sintomas mais predominantes dessa fase, principalmente os fogachos. Não esqueçam que nós temos um cupom de desconto, BASSENS, para 10% no site da Solfeme, que está aqui embaixo. Gente, um assunto bem feminino. Já começamos com um patrocinador super feminino e eu tô aqui com uma mulher maravilhosa que eu tô louca para apresentar para vocês, mas tô mais entusiasmada ainda para conhecê-la junto com vocês. Apresento a vocês, Juliana Predebon. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro podcast, um pouquinho nervosa, mas muito feliz com o convite. Não, eu tô assim, tô amando que eu tô pegando a galera aqui, ó, no primeiro podcast deles, que eu falo, depois que todo mundo estiver famoso e tal, eu já vou ter entrevista com esse povo. Veio aqui primeiro! Exatamente. Amada, que legal, né? Pra quem não sabe, a gente não se conhecia pessoalmente. É verdade. E isso que é legal do podcast, né? A gente tem uma manicure em comum, que é a Karine, que falou de mim, aliás, de ti pra mim, e disse que eu devia te seguir e tal. E aí eu comecei a seguir, e comecei a namorar. Eu falei, gente, gostei dessa garota, só que ela precisa vir contar a história dela aqui. E, enfim, quero saber como é que você chegou na Karine, na nossa querida Karine. Um beijo, Karine. Um beijo, Karine. Assim, né? Você mora aqui em Balneário Camboriú. Como é que é um pouquinho dessa tua história? Sim, eu moro em Balneário e a Karine trabalha num salão que é muito perto do meu apartamento. Então eu comecei a fazer a unha ali porque era pertinho do meu apartamento, por comodidade mesmo. E daí a gente começou a conversar desde a primeira vez que eu fui fazer a unha lá, super querida, super interessada. E assim, foi surgindo os papos e foi indo, e daí a gente se acompanha nas redes sociais, troca ideia, e ela é um amor, né? Muito legal. E galera, a Juliana, ela é uma modelo curve, né? Que é vamos dizer que é um nicho dentro da moda que tá muito em ascensão. Não um nicho, né? Dentro das modelos, assim, porque se a gente vai ver historicamente, tinham algumas modelos plus size e tal, mas não era uma coisa em grande evidência. E hoje há uma procura cada vez maior por esse tipo de modelo. Explica um pouquinho como é que é, né? O que se enquadra dentro, porque assim, eu não sei nada. Então, assim, explica. E eu quero também saber como que você entrou, né? Se você sempre quis ser modelo, se isso acabou vindo sem querer, se você viu uma oportunidade agora que tá em ascensão ou não. Sempre foi uma coisa que você trabalhou desde pequena. Então, muitas perguntas, né? Não, eu nunca tive o sonho de ser modelo, justamente por nunca ter me visto, assim, dentro dos padrões do que era ser modelo, eu nunca me imaginei estar ali. Foi uma oportunidade mesmo que surgiu e eu fiquei, vou tentar, vou ver se eu gosto. Depois eu posso explicar melhor como surgiu, mas realmente, esse nicho de modelos curve, modelos plus size é uma coisa muito nova, né, dos últimos 10 anos, que tá mais em alta, assim. Claro que antes deveriam ter algumas, mas era uma coisa, assim, que tinha pouco espaço, tinha pouco foco, principalmente ali nos anos 2000, o foco era muito nas modelos de passarela, Gisele Bündchen e tal, Naomi, então eram modelos muito magras, muito altas, e realmente esse era o padrão de beleza da época, né? E agora, nos últimos anos, foi dando mais espaço
para outros tipos de corpos. Não só corpos maiores, mas também modelos diversas, modelos negras, modelos PCDs, indígenas, enfim, mais públicos, né? Foi abrangendo. Eu sinto que isso veio muito porque as pessoas não se enxergavam, né? Como consumidora, às vezes viam, tipo, uma campanha com a modelo, mas eu não me enxergo ali, sabe? E às vezes até pessoas magras não se enxergavam ali, porque era um padrão muito distante. Inatingível, né? e poucas mulheres se enquadravam ali, né? Então, realmente não gerava identificação. E eu acho que o que as marcas viram, principalmente com a ascensão das redes sociais, é que uma coisa é você ter um consumidor, outra coisa é você ter um fã da marca. Só que para você ter um fã da marca, você precisa que essa pessoa tenha o mínimo de identificação, né? E eu acho que trazer essas pessoas, né, que são a maior parte da população, que é essa diferença mesmo. As pessoas são diferentes, ainda mais o Brasil, né? Gera essa identificação. Total. Acho que faz muita diferença, assim. E é muito mais fácil você comprar um produto se você consegue se enxergar ali, né? Se você se identifica de alguma forma. Eu acho que, principalmente com a internet, com o boom das marcas mais presentes na internet, no digital, isso aumentou ainda mais. Essa procura, assim, por identificação. Porque antes, parece que ser modelo era uma coisa muito distante do público em geral, público consumidor. E hoje em dia, não. Hoje em dia a gente segue as pessoas nas redes sociais, até celebridades a gente acompanha. Então, né, parece que trouxe mais próximo. Sim, e abriu espaço também para essas outras pessoas, abriu muito né? espaço. Você estava falando que realmente é uma coisa de há 10 anos, né, que começou a surgir. Eu tenho uma prima que ela foi modelo plus size, faz muito, muito tempo. Eu sou de Lages, que é a Serra Catarinense, e tinha uma loja plus size na cidade inteira. E aí essa minha prima, ela era modelo, ela tinha os desfiles na cidade das lojas, e daí ela desfilava pra essa marca e tal. Mas era algo muito específico, então era uma loja que só vendia aquilo, e era uma loja. As outras lojas, elas não tinham os outros tamanhos, assim, né? Então, só tinha espaço naquilo, digamos, naquela loja. E hoje a gente vê todas as marcas, você pode usar todas as marcas. Isso... É segregar de alguma forma, claro. Né? É ruim. Tá, claro que o público naquela época pelo menos tinha aquela marca pra usar, mas é tão ruim isso de aqui é o espaço pra magros, aqui é o espaço pra gordos, né? Segregar, assim. Eu acho tão importante, tem muitas marcas hoje em dia, até marcas de departamento que estão abrindo suas grades e se tornando all sizes, né? Ou pelo menos com uma grade que vai até os 50, que engloba mais corpos, porque, assim, é muito complicado, né? Você... Tipo, entrar numa loja e só tem até o 42 e lá no cantinho tem alguma coisa, aba plus size, sabe? A gente quer usar roupa da moda também. Claro. A gente já tem esse desejo de usar coisas atuais, tendências, sabe? Então, assim, o público quer consumir isso também. E eu acho que as marcas estão percebendo isso nos últimos anos. E aí que a internet entra como uma ferramenta importante, porque... é onde as pessoas estão falando e estão pedindo para as marcas isso, né? É muito importante isso. Então, as marcas, elas estão tendo que se adaptar, seja porque elas querem ou seja porque o mercado tá pedindo. Né? Sim. De alguma forma isso é positivo, né? Mesmo que seja só para lucrar, mas enfim. Exatamente. É importante que elas escutem o que o público tá pedindo, né? E é muito interessante outra coisa que você falou, que é de não gerar essa identificação, né? Que muitas vezes você via, e até era um assunto que eu tava tendo com uma amiga outro dia, porque vai ter o desfile daqui a alguns dias da Victoria's Secret novamente. Eles ficaram um tempo sem ter, né? Justamente por várias polêmicas que envolviam as modelos, enfim. E vão ter modelos mais antigas, vão ter modelos um pouco, né, diversas. Enfim, e eles vão trazer isso. E eu tava conversando com essa minha amiga,
que eu sempre fui muito magrinha, né? Então, pra mim, essa coisa de, me ver, tipo, claro, eu sou baixinha, né? A gente nunca achou que eu ia ser uma supermodel. Mas, assim, era uma coisa que eu via roupa, eu já podia imaginar como ia ficar em mim aquela roupa. E olha que interessante, esses dias eu entrei numa marca que eu gosto bastante no site, e aí eu cliquei numa roupa que eu gostei, e era uma modelo plus. E aí eu passei as fotos pra ver a roupa e mas como é que será que vai ficar em mim? Eu não me identifiquei! Só que foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Sim, o jogo virou. E aí, assim, o jogo virou, exatamente. E eu achei interessante, porque, claro, ia ter outras modelos magras, né, enfim, no site. Então eu achei engraçado, eu não fiquei triste porque eu sabia que ia ter outras modelos, ia ter o meu número. Mas eu falei, gente, imagina como é, porque eu nunca fui assim, né? Tipo, nunca tinha problema pra achar roupa pra mim, porque às vezes precisava ajustar, porque sempre fui muito magrinha. Mas de olhar e não saber como a roupa vai ficar em mim, como é que vai cair no meu corpo. E que é a maioria da população, né? Que olha pra uma modelo que é, tipo, super magra, alta. E aí você não é assim, você tem quadril grande, perna grossa, braço grande, enfim. Como é que vai ficar no meu corpo? Então, além de você não achar, além de você ver que é uma coisa que não é pra você, você nem imagina, mesmo que a roupa tenha no seu tamanho, como é que ela vai ficar em você. Porque além dos tamanhos, tem os formatos de corpos que são muito diferentes, né? Por exemplo, eu uso 46, 48 e eu me enxergo mais como uma modelo curvy do que uma modelo plus size. Se preferir chamar de plus size, pra mim não tem problema nenhum. Mas essa questão do curvy, eu me identifico mais porque o meu corpo é curvo. Eu tenho cintura fina, quadril largo, bastante coxa. Então, assim, não é um corpo plus size maior com barriga, sabe? Com muito seio. É um formato um pouco diferente. Então, tem essas questões também. Por exemplo, pode ter pessoas que têm mais barriga, mais seio, que são maiores que eu, que vão olhar meu corpo e não vão se identificar. Mas, enfim, tem modelos e tem espaço pra representar vários corpos, né? Muito interessante isso que você falou. Até me explica, porque eu não sei exatamente qual que é a diferença entre modelo plus size e curvy. Tem? Tem mais ou menos. Por exemplo, assim, aqui no Brasil, algumas pessoas chamam de mid-size, que seria, tipo, entre o 42 e o 48, por aí, que eu leio também como curvy. Mas eu também acho que o curvy tem muito a ver com o formato do corpo, como eu te falei. Um corpo que é mais curvo, porque às vezes você é menor, você usa um 42, mas você tem a cintura muito fina, tem um quadril maior, então você já não é lido como um corpo magro, né? Mesmo que ainda seja um corpo magro. Mas é um formato diferente. E o plus size seria a partir do 48 pra cima. Seria mais ou menos isso. Mas assim, o público leigo enxerga como o slim, que é o tamanho padrão, e o plus size, que seria 46, 48 pra cima. Entendi. Então, e você sabe que eu tenho uma amiga que recentemente ela lançou uma marca e ela tava com muita dificuldade em achar modelos nesse meio termo entre a plus e a padrão, digamos assim, a slim, né? A slim. E ela tava com muita dificuldade de achar modelos, claro, onde ela tava, né? Não que não exista, mas assim, onde ela tava. Sim, tem algumas numerações que é mais difícil achar. Uma marca até pediu pra mim indicação, né? Porque a gente conhece muitas modelos do meio, de vários tamanhos, e tava me pedindo indicação de modelos tamanho 40, 42, e era muito difícil achar. Porque ou é as slim, que é o 36 ali, ou é maiores, 46, 48, 50. Então, às vezes tem alguns tamanhos que realmente tem menos modelos. Menos e aí demanda. mostra talvez até uma necessidade de a gente preencher também esse mercado, porque com certeza existem pessoas, senão as marcas não estariam fazendo roupas. Não, existe, com certeza. E muita gente se enquadra ali também, né? Sim. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai ir melhorando e vai achando, tipo, representatividade pra todo mundo, né? Eu acho que já é muito importante ter esse espaço que vai além do slim pra pessoas maiores, né? Mesmo que ali no meio fique faltando, por enquanto, alguma representatividade ali no 42, pelo menos pessoas maiores agora estão se identificando mais, né? Aos pouquinhos eu acho que vai preenchendo essas lacunas que existem, né? Na sociedade, no mundo da moda, enfim.
Tá, e me conta um pouquinho sobre você, sobre a tua experiência. Como é que você entrou nesse mundo da moda? Tá, vou contar. Então assim, foi uma coisa que eu não pensava, eu não sonhava, não era um desejo, porque pra muitas pessoas é um desejo ser modelo, né? Pra mim nunca foi. Eu até gostava muito de redes sociais, postar foto e tal, mas eu me enxergava mais como uma blogueira, que chamava mais na época, hoje é mais influencer, criador de conteúdo, mas na época eu queria ser uma blogueira mais do que modelo. Quando que foi isso? Então, a partir de 2016 eu comecei a postar mais na internet, mas isso é mais distante. Tá. Mas fui postando algumas coisas que eu gostava e tal. Aí depois, em 2019, eu voltei a morar em Balneário. Antes eu morava no Rio Grande do Sul. E daí ter vindo pra Balneário, ter saído de uma cidade pequena, eu me senti mais livre pra postar mais coisas que eu gostava e aparecer mais na internet e criar conteúdo, porque eu gostaria de ser blogueira, sabe? E daí eu fui fazendo isso ali na pandemia, fui criando alguns conteúdos, mas assim, eu não era tão dedicada na criação de conteúdo. Eu sei que tem muitos influencers que pegaram esse período ali e todo dia produzindo. Eu não era assim, eu fui aos poucos. Algumas coisas que eu comprava, eu mostrava, fazia uns vídeos de look, coisas assim. Porque meu desejo realmente era, de alguma forma, conseguir trabalhar com a internet, não como modelo. E daí as marcas que eu consumia começaram a me perceber como uma possível modelo. E daí uma marca que eu tinha comprado uma roupa, que eu postei um vídeo tipo, comprei isso aqui e tal, me mandou uma mensagem falando assim, a gente vai fazer uma campanha e tal, e queria saber quanto é a tua diária de modelo. E na hora eu fiquei em choque, assim, eu fiquei, gente, como assim? Eu não sou modelo, né? Tipo, será que eu falo pra eles eu não sou modelo? E daí nessa hora eu não sabia o que fazer, mas eu tinha uma amiga que era modelo. Aí eu mandei o print pra ela e falei, amiga, e agora? Porque assim, eu não era, mas ao mesmo tempo, talvez eu pudesse experimentar essa oportunidade que estava surgindo, né? Eu mandei pra ela e ela falou assim, amiga, vai e vê o que tu acha. Vai e vê se tu gosta, porque de repente pode ser uma oportunidade pra abrir espaço pra você ser blogueira, que é o que você quer, né? Porque às vezes uma coisa vai levando a outra, né? São meio interligadas ali. E eu falei, vou testar, vou ver. E daí ela me passou, assim, mais ou menos quanto se cobrava. Eu cobrei menos, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. Sim. Mandei o valor pra marca e a marca falou, pode ser, daí eles falaram, mas pode ser metade em permuta e metade no cachê? E eu fiquei, ótimo, perfeito. Eu já era consumidora da marca, eu achei incrível, né? E fui pro primeiro job sem saber ser modelo, mas assim, eu sempre fui fotogênica, eu tenho esse ponto assim que me ajuda, eu me conheço, sei tirar foto, sei os ângulos que eu me gosto, assim, que eu fico bem. Pedi dicas pra minha amiga antes de ir, porque ela já era modelo, então ela me deu a dica da unha, que tem que ser clarinha pra aparecer nas fotos, da lingerie bege. Ela foi me dando as dicas de ir com o cabelo limpo, seco e o rosto também, sem maquiagem, com a pele hidratada. Tipo assim, você vai meio crua pro trabalho, né? E eu fui. Aí eu cheguei lá, tinha vários modelos, eram 4 meninas da campanha, um maquiador, uma pessoa pra fazer o cabelo, e eu fiquei chocada com a estrutura, porque eu não sabia como funcionava, né? Era uma coisa assim de só imaginar na internet e tal. E daí eu cheguei lá, aí tipo, já passou pra eu ir fazer a maquiagem, fazer o cabelo. Quando eu abri meu celular e fui fazer uma selfie, eu vi a minha maquiagem e eu fiquei, uau! Porque é uma maquiagem diferente, né? Tem os truques, tem o glow, tem o negócio. Eu olhei na câmera e falei, nossa, parece uma modelo. E a maquiadora, mas não é? E eu, Gente, amei! Que maravilhoso! Não, ali eu pensei, hoje eu tenho que sustentar. Eu não posso chegar aqui e mostrar que eu tô insegura, ou que eu tô com medo, ou que eu nunca fiz isso. Eu pensei, depois elas podem saber. Mas agora eu tenho que tentar mostrar uma postura de confiança, né? Encarnar o personagem. Tipo, eu aceitei esse desafio, agora eu vou vir aqui e vou entregar. E realmente, tipo, eu olho as fotos do primeiro trabalho e eu acho boas por ser um primeiro trabalho, por não ter experiência, assim, eu fui bem, sabe? Fui tranquilo, fui vendo o que as outras meninas faziam, fui pegando as dicas, porque enquanto elas fotografavam eu ficava olhando, então eu já via mais ou menos as poses que elas faziam, fui anotando tudo na minha cabeça, cuidando e tal. Daí era frente, costas, era tipo um lookbook e tal.
Aí a gente foi fazendo as fotos, era o dia inteiro, daí a gente foi almoçar e tal. Aí depois do almoço eu tava conversando com a fotógrafa e daí eu falei pra ela assim, viu, se eu tiver indo meio mal, você me direciona, você me dá alguma dica, se tiver alguma coisa, né, que eu possa fazer e tal, porque é o meu primeiro trabalho. Eu falei pra fotógrafa e ela falou, sério, seu primeiro trabalho, você tá indo muito bem. E daí eu fiquei muito animada, sabe? Tipo assim, acho que eu tenho potencial, né? Eu fiquei feliz, assim, eu pensei, nossa, tipo, não tá sendo tão difícil. Claro, eu tava tendo que aprender muitas coisas, mas assim, não tava sendo uma coisa, tipo, absurda. Eu tava indo bem, sabe? Eu tinha algum tipo de, sei lá, facilidade, uma aptidão ali, sabe? Funcionou muito bem. E depois, foi tranquilo, terminou o trabalho e tal. E depois eu fui ver o resultado no site e eu fiquei, cara, que legal, sabe? Eu gostei do resultado. Porque às vezes é difícil pra gente se ver, tipo, em outros ângulos, né? Em outras poses, com uma maquiagem que não é, talvez, a que você costuma usar no seu dia a dia, que outra pessoa te arrumou, te maquiou. Talvez uma roupa que não favoreça 100% como você gostaria de se vestir. Mas, tipo assim, é muito interessante isso, sabe? E eu acho que ao mesmo tempo é um exercício pra gente, tipo, ficar mais confiante, assim. Com certeza. E mergulhar mesmo na experiência. E assim, eu tô abismada e quero me te perguntar. Você sempre foi assim, segura, autoconfiante? Não, nunca. Porque você, pelo que você tá contando nessa primeira experiência, o que te segurou foi essa tua autoconfiança. Foi. Na verdade, assim, eu vinha há muitos anos buscando isso, mas eu não tinha ainda isso, sabe? Eu passei por altos e baixos em relação a isso, porque assim, eu sempre fui uma pessoa gordinha e tal, uma adolescente gordinha, daí eu sempre busquei por emagrecimento, tentar entrar em padrões, daí eu, tipo, comprava revistas e tentava fazer todas as dietas possíveis, e daí emagreci, depois engordava, e vivia dentro de um efeito sanfona, sempre tentando me adequar. Mas eu não queria que as pessoas percebessem que eu era insegura, mas claro que de alguma forma a gente acaba transparecendo pelas nossas atitudes, pela nossa postura, né? Às vezes não é só o que a gente fala, é muito de como a gente se porta, né? Por exemplo, eu via colegas, amigas da época, assim, da adolescência, falando, tipo assim, ai, tô insatisfeita com o meu corpo, porque não sei o que lá, eu engordei 2 quilos, olha esse pneu aqui e tal. E eu nunca falava nada sobre mim, mesmo que eu tivesse 1000 inseguranças, eu não falava na frente delas, porque eu pensava assim, se elas acham isso delas mesmas, o que elas vão achar de mim? Tipo, eu pensava assim, ó, se eu falar de mim, se eu falar assim, tipo, amiga, olha pra você, olha pra mim, eu sou, tipo, o dobro de você. Eu achava que elas iam perceber que eu não era como elas. Eu achava que se eu falasse, se eu assumisse pra todo mundo, tipo, todo mundo ia perceber. Ia se tornar real. Todo mundo ia perceber que eu era gorda. E se eu não falasse, era um problema só meu. Tipo, talvez os outros pudessem perceber ou não, eu poderia tentar disfarçar, sabe? Então eu vivia dessa forma de, tipo, eu tenho esse problema, mas é interno. Então sempre foi uma luta, assim, de tentar, tipo, ser confiante e de aceitar quem eu sou e de gostar de mim. Então, assim, na adolescência foi essa loucura. Aí eu passei por um emagrecimento bem grande, assim, na adolescência, que daí no segundo ano eu procurei uma nutricionista, eu tive um emagrecimento bem, tipo, intenso, assim, mas ao mesmo tempo eu ainda não era magra, sabe? Tipo, eu ainda era grande, eu ainda, tipo, tinha uma estrutura grande, tipo, eu ainda pesava mais do que as meninas da época, então essa insegurança, mesmo eu tendo emagrecido muito, continuava. E foi muitos anos em torno disso, e tentar manter o peso que eu tinha perdido, e fazer uma dieta restritiva que logo eu recuperava, e que gerou transtornos alimentares, enfim. Então, assim, a minha adolescência e os primeiros anos, assim, da vida adulta foram muito conturbados em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que ninguém percebesse. Então, era uma batalha muito eu comigo mesma, tipo, eu em muitos momentos sendo minha inimiga e tentando, tipo, criar outra pessoa, ser outra pessoa, sabe? E daí eu acredito que
assim, não foi de um dia pra noite, não teve uma chave que virou. Muitas pessoas pedem, né, o que aconteceu? E eu não sei te explicar, assim, o dia que as coisas mudaram. Foi uma coisa que foi muito aos poucos. Eu comecei, há muitos anos atrás, seguir algumas meninas da internet que eu achava bonitas e que, tipo, tinham um corpo maior. Tipo, não conseguia ver que elas eram iguais a mim, mas eu já comecei a achar elas bonitas. Eu olhava e dizia assim, elas são bonitas, mas é porque elas não têm celulite. Elas são maiores, mas elas, tipo, têm o braço fino, meu braço não é tão fino. Então eu sempre achava alguma coisa pra dizer, tipo assim, eu não posso ser bonita também. Mas ao mesmo tempo, ir acompanhando pessoas diferentes foi mudando um pouco o meu olhar pra eu conseguir enxergar beleza além do padrão que tava ali sendo visto como o desejável. Certeza. Mas assim, foi uma coisa assim muito demorada, foram muitos anos. Eu me mudei pra Balneário ali de volta no final de 2019. E eu acho que ter mudado pra cá intensificou um pouco esse processo, logo depois começou a pandemia. Então, na pandemia entrou muito um slogan de se cuidar, de se amar, de autocuidado. E eu comecei a acompanhar mais meninas da internet nesse tempo, modelos. Eu nem sabia que existia modelo plus size. Nesse período ali eu comecei a acompanhar e isso me ajudou muito, sabe? Porque além de eu me enxergar, consegui ver possibilidades de, tipo, se vestir bem, mesmo sendo gorda, de ser estilosa, de ser confiante, de olhar e dizer, nossa, mas ela é bonita e ela é gorda. Como isso é possível, sabe? Se eu sou gorda e eu sou, tipo, tão insegura. Eu me achava bonita, mas eu achava que ser gorda tipo, diminuía a minha beleza. Entendi. Diminuía o meu valor. Eu pensava assim, se eu não fosse gorda, eu seria mais bonita. Eu seria, tipo, mais aceita. Eu seria mais amada. Tudo em torno disso. O meu valor todo em torno disso. Então, assim, era muito difícil, mas realmente foi um processo de muitos anos. Então, ali em 2021, eu comecei a trabalhar como modelo. E foi assim, eu ainda tava no processo. Eu, tipo, claro. não E eu acho que assim, é um processo que a gente tem que estar sempre se relembrando. E que nunca acaba. Quantos anos você tá? 27. 27. Então você viveu ali aquele boom, enfim, nasceu anos 90, anos 2000, aquela magreza, aquela coisa que, tipo, revista Capricho, como você mesmo falou. Então, assim, é uma coisa que para uma mente que está sendo criada, entendendo o que é o mundo e já ser poluída, tipo assim, bonito é magro, gordo é feio, tu tens que ser assim para ser aceita, para ser amada, e tu construiu por muitos anos isso, tu ouviu por muitos anos isso, então também, por mais que seja um passo super grande hoje, como eu te pergunto assim, nossa, você sempre foi assim? Não. Você mostra que não e que talvez tenha momentos de baixa e alto e baixo, né? E tem. Assim, eu sinto que quando eu comecei a trabalhar como modelo, claro, eu já tava com uma postura mais confiante, eu tava me sentindo assim, mas ainda foi um desafio muito grande pra mim ter que assumir pra todo mundo. Então, eu sou modelo plus size, eu sou modelo gorda, eu sou gorda. Isso é tipo assim, meio que você ter que assumir pra todo mundo quem você é. E eu ficava com medo desse julgamento. O que as pessoas que me conhecem vão pensar? Tipo, o que a minha família vai pensar? Vão pensar que eu desisti de emagrecer? Vão pensar que agora eu me conformei? Sabe? Tipo, o que significa eu começar a trabalhar com isso? Só que assim, como não foi uma decisão que foi intencional, tipo, que eu fui buscar isso, foi uma coisa que foi acontecendo, ao mesmo tempo eu fiquei assim, não, eu vou vendo o que isso vai dar, tipo, se eu gosto, se me faz bem, eu fui gostando, porque, tipo, eu sempre fui uma pessoa fotogênica, que gostava de tirar foto, então, assim, eu fui gostando e me enxergando mais ali. Mas assim, nem sempre é fácil, muitas vezes é difícil ser modelo. As pessoas pensam que assim, não, você é modelo, então você é muito confiante, então você não tem nenhuma insegurança. Não, a gente tem inseguranças. Às vezes você vai num trabalho e o que a campanha pede é uma maquiagem tal que não favorece nem um pouco você, sabe? Tipo, que
sei lá, as coisas que você acha que são defeitos no seu rosto ficam escancaradas. Um cabelo que não é o que você usa no dia a dia. Roupas com cortes que talvez não é o que você usaria, com cortes que não valorizam. Peças mais fechadas. O braço à mostra, que às vezes o braço é uma insegurança da gente. Enfim, a sua celulite tá marcando ali, tá aparecendo. Então você começa a se ver de outras formas e que talvez você não olhe e ache lindo aquilo. Mas você começa a entender que aquilo também é você. E assim, é um desafio, porque nem todo dia a gente tá se sentindo confiante. Então, às vezes, você se vê ali de uma forma mais vulnerável, também é difícil. Mas são dias e dias. E eu acho que isso ajuda muito no processo de você, tipo, se entender para além de um corpo, sabe? O meu valor tá muito além disso. Exatamente. E é muito legal que você tá falando tudo isso, porque, claro, você tá falando dessa sua vivência, da perspectiva do seu corpo, mas que eu acredito que muitas pessoas possam se identificar dentro das próprias questões dela. Sim. Você tá falando do teu corpo maior, a pessoa às vezes que tem, sei lá, um nariz torto, ou menos peito, ou que é muito magrinha, então, também pensam isso, não posso mostrar, porque se eu falar pra todo mundo aí vai se tornar real, e o que vão pensar, e às vezes nem em relação ao corpo, mas a gente tem esse negócio de tipo, se eu falar, se eu mostrar nas redes sociais, aí as pessoas vão achar isso, vão achar aquilo, né? Mas na verdade é você que tá primeiro achando isso e se entender dentro de todas essas suas vozes, né? Porque com certeza essa fala que você disse assim, as pessoas vão achar que eu desisti de emagrecer, desisti de mim, desisti de tentar. Com certeza essas vozes esses questionamentos vieram antes dentro de ti, provavelmente, né? Sim, são muitos julgamentos que a gente se faz também, né? Tipo, internos, assim. O que significa isso, né? O que significa esse rótulo? E hoje eu consegui achar, assim, um equilíbrio na minha vida de tipo assim, sim, eu sou uma pessoa gorda, sim, eu uso 46, 48, mas eu sou ativa, eu faço exercício físico, eu como bem, sabe? Eu tô bem comigo mesma, com a minha saúde, fazendo meus exames. Então, assim, eu acho que eu tô conseguindo cada vez mais buscar um equilíbrio, que é isso o meu sonho, sabe? O meu plano não é mais assim, caber na calça tal, emagrecer tantos quilos até tal dia, tal evento. A minha vida é mais agora manter um equilíbrio, sabe? Buscar melhorar, bem. Me sentir bem. E assim, Ju, como pra quem não conhece, quem chegou aqui não conhece, eu sou nutricionista, e como nutricionista é muito importante a gente voltar àquela fala que você falou no começo, que existem vários tipos de corpos e diferentes tipos de corpos. Então um corpo magro não é igual ao outro corpo magro, que não é igual um corpo gordo e tal. E isso não quer dizer que este corpo que é maior, ele tá mais saudável que um corpo menor. Sim. Que um corpo magro, digamos. E isso é muito interessante, as pessoas cada vez mais se questionarem. Será que a busca que eu tô tendo é em prol de saúde? Ou a minha saúde tá boa e é uma coisa mais estética? E tudo bem se tá estético, mas estético até onde? Porque aí volta de novo. Eu tô me comparando a quem? Que aí volta de novo naquela fala legal que você falou, que é você seguir pessoas que têm um corpo parecido com o teu. Gente, é a mesma coisa que eu começar a querer ser igual Gisele Bündchen, que é enorme. Gente, eu não vou crescer. Sim. Eu não vou crescer. Então uma pessoa que ela já tem um quadril melhor, o quadril dela não vai diminuir. Sim. E às vezes, os ajustes que você tem que fazer no caso da sua alimentação, que é o que eu posso falar, sendo nutricionista, são nas suas porções, são na qualidade, mas não na restrição, entendeu? De você, tipo, na restrição de quantidade. Não, então você tem que ficar assim por tal coisa. Não, você ajustando as tuas porções, a qualidade da tua alimentação, você já tem uma saúde ok, e talvez você não vai emagrecer como aquela outra pessoa X emagreceu, porque existe uma coisa que também é a nossa genética. Sim. Que é onde a gente quer chegar aqui. Eu acho que é aceitar quem eu sou e sempre procurar estar melhor. E o que é estar melhor? É estar magro ou é estar saudável, estar pleno? Né? Eu acho que tem muito a ver com se sentir bem, né? Total. Se sentir bem com quem a gente é e
como a gente está, né? E priorizando, tipo, a nossa saúde no geral, também saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente entra em prisões para tentar alcançar padrões que só fazem mal para nossa cabeça e vai nos machucando, né? Sim, e esses padrões que fazem mal para nossa cabeça, muitas vezes eles acabam resultando no teu comportamento alimentar. Sim. Seja de comer por compulsão, seja de parar de comer, seja de vomitar, de querer compensar com atividade física, né? E isso que você falou, eu acho que se você tá bem na tua cabeça primeiramente, né, com essa questão de você saber quem você é, saber o seu valor além de um corpo, saber que, ok, eu não preciso amar aquela celulite, mas ela faz parte de quem eu sou também, tá tudo bem e tal. Junto com... beleza, eu tenho isso, esse combo dessa saúde ali mental, que, né, altos e baixos, mas vamos mantendo. A tua questão com a comida, a tua questão com a atividade física, ela vai fluir da mesma forma, porque tá tudo muito conectado, né? Quando você tá com uma mente boa, você não quer também colocar só porcaria todos os dias pra dentro do seu corpo, porque você se ama, aí vem desse lugar. Você não tá se restringindo, ou você não tá escolhendo se alimentar saudável, fazer atividade física porque você não gosta de quem você é e você quer mudar. É justamente porque você gosta de quem você é. Sim, sim. Isso foi muito um ponto pra mim, assim, desde que eu comecei a falar mais sobre esse processo de me entender e de me aceitar. Eu nem sei se essa é a palavra, porque assim, aceitar o quê? O que está errado, né? Não, às vezes não tem nada errado, é como você é, né? Mas assim, esse processo teve muito a ver com isso, sabe? De tentar buscar esse equilíbrio, de tentar entender realmente, tipo, quem eu sou e que eu não preciso entrar nessa roda de me machucar, de buscar ser outra pessoa, ser de outra forma, enfim, porque pra quem já teve problemas com isso, transtornos alimentares, assim, parece que é fácil voltar naquele ciclo, sabe? Muito. Se você se descuida um pouco, se você descuida um pouco da sua cabeça, você acha que você tá fazendo uma coisa pro bem e de repente você já tá ali se machucando de novo. Nossa, é uma linha muito tênue. E até porque eu costumo brincar que quando a gente tem algum desequilíbrio mental mesmo, psicológico, e a gente se cura, não quer dizer que a gente curou pra sempre. Quer dizer que nesse momento a gente tá bem resolvido com aquilo. E se algum momento a gente se dispersa, abre espaço para aquilo voltar. Então é um eterno orar e vigiar, é porque você já teve aquilo. Então qualquer coisa pode ser um gatilho para aquilo voltar, porque tá na tua cabeça, tá na tua mente. E a nossa mente, ela tá muito vulnerável a fatores externos se a gente deixa, né, esses fatores externos entrarem. E como é que agora pra você? Eu achei máximo, porque eu achei que você era modelo e agora você tava virando mais influencer, criador de conteúdo. E na verdade foi o contrário. É o contrário. Né? Parece que eu tô ficando menos blogueira, assim, ficando mais low profile às vezes. Mas como é que é pra você, assim, hoje? Manter essa rotina de saúde e em relação agora à sua nova profissão, né? Enfim... É um desafio, assim, não é uma coisa linear. Tem semanas que a gente consegue, se a gente tá trabalhando muito, consegue cuidar menos da saúde no sentido de estar se exercitando, mas eu tento dar umas compensadas, sabe? As semanas que são mais tranquilas, eu boto na minha cabeça, não, eu tenho que movimentar meu corpo todos os dias, comer bem, fazer boas escolhas, porque eu sei que quando eu tô, assim, naquela correria o dia inteiro fora de casa, eu vou acabar comendo alguma coisa no set, que não é o que eu comeria na minha casa, eu não vou conseguir me exercitar, eu vou andar só de carro até a minha casa e deu, sabe? Então eu tento dar algumas compensadas no sentido de buscar um equilíbrio mesmo, assim. Mas é isso, e eu busquei, assim, me desafiar em relação ao exercício físico, mais no sentido de buscar mais, de fazer mais. Eu tô amando fazer cardio, porque agora eu mudei de academia, e daí tem uma bicicleta lá que é diferente, que ela tem o banco grande, então não fica desconfortável no bumbum. E eu tô amando, e daí eu boto peso e boto velocidade, tento ir mais rápido e faço lá um tempo. E eu adoro, sabe? Depois eu tiro foto pra ver o resultado, pra no outro dia ver a velocidade que eu fui e aumentar um pouquinho. Então eu sempre vou me desafiando
Por tentar melhorar mesmo, mas não mais com aquele objetivo estético, sabe? De tipo assim, eu preciso perder 1 quilo até o final de semana. Não tem mais isso, sabe? Agora é uma coisa de tipo assim, eu vou sair de casa e vou lá me movimentar um pouco porque também vai fazer bem pra minha cabeça. Eu vou gastar uma energia. E é muito legal isso, né? Até eu tava falando com a Thaís antes, que esse momento que a gente tem, às vezes, pra atividade física, é um cardio, uma coisa assim, mais relax. Eu falo, gente, é o momento que eu vou colocar os podcasts em dia, entendeu? Que eu vou ouvir. Então, o que me motiva, às vezes, não é nem a atividade física, é eu terminar o podcast que eu quero terminar. Sim. E depois sair bem. E eu nem vi o tempo passar, porque eu saí bem. É tão gostoso, né? É uma boa estratégia mesmo, não, né? Menina, eu vi na internet esses dias que tem gente que assiste série, né? Fazendo cardio. Que daí tem a série do cardio, que só assiste fazendo cardio. Muito bom. Pra, tipo assim, não deixar de ir, sabe? Sim. E você sempre gostou de praticar atividade física ou é algo recente na sua vida? Não, assim, faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu voltei a fazer atividade física, buscando mais essa questão de saúde, de me movimentar, mas assim, tirando um pouco o peso da parte estética, porque antes isso era um problema pra mim. Então, assim, eu não amava me exercitar antes, na verdade, na adolescência eu odiava. Todos os exercícios que eu fazia, eu só pensava no gasto calórico que teria, ou tipo, se eu estaria emagrecendo, ou se minha perna ia ficar mais firme, não sei o quê. Então, assim, tudo era focado na parte estética. Eu não tava nem aí com a saúde, sabe? Não importava isso, assim, não era algo relevante. Então, assim, foi um desafio tentar desconstruir isso na minha cabeça. Porque parece que não, mas daí quando você volta a se exercitar, aquele gatilho, ele tá ali, né? Ele pode ser acionado a qualquer momento. Então, eu tentei desconectar o exercício físico da parte estética e fazer mais por saúde, por me movimentar pela minha saúde mental, enfim, pra gastar energia em alguma coisa, mas pensando dessa forma. Com certeza. E com certeza foi refletindo em tudo, né? Na sua alimentação, porque daí a gente quer se alimentar melhor, a gente quer... não tem vontade de comer tanta besteira, enfim. Então, como é que é a sua... Não sei se você se importa de falar, mas como é que é a sua relação com a comida e como que era antes? Então, naquela época que eu te falei, na adolescência, era uma coisa assim, ou muito regrada, ou muito exagero, comer escondido, comer chocolate escondido no quarto, jogar no lixo do quarto embaixo de outras coisas pra ninguém ver, sabe? Aquela coisa de tipo, preciso me esconder, aí depois faz uma coisa super restritiva, fazia jejum, fazia dieta do suco, dieta da lua, dieta do ovo, dieta da proteína. Então, assim, era muito restritivo, aí depois vinha um período de compulsão, aí era tipo aquele negócio de você comer sozinho, você comer escondido, você ter vergonha do que você tá fazendo, e depois no outro dia não, agora vai ser diferente, e volta para um ciclo, sabe, que vai se repetindo. Então hoje, o que é muito restritivo não funciona mais pra mim, porque aciona esse gatilho de daqui a pouco vai vir uma compulsão, e eu não sei controlar isso, sabe, tenho dificuldade de controlar isso. Então, eu me permito, eu acordo de manhã, eu faço... O meu café da manhã sempre é super saudável, ovos, pão, frutas. Eu amo comer isso, assim, não é tipo um desafio. Sim. O almoço também, mas de tarde se eu tenho vontade de comer alguma coisa diferente, se eu tenho vontade de comer um chocolate de sobremesa, eu como. Eu não me restringo mais. Eu tento fazer boas escolhas alimentares, mas assim, não é tipo assim, de segunda a sexta eu tenho que comer saudável e sábado e domingo eu posso comer o que eu quiser. Eu não faço isso porque pra mim não funciona. Não, e pra maioria das pessoas isso não funciona, né? Acho que tu tem que estar ali com um mental muito bom. Sim, porque toda restrição já era uma compulsão de alguma forma, né? E eu acho que isso é muito legal, né? De a gente, nossa, hoje eu tô com muita vontade de comer um chocolate, então eu vou me permitir comer hoje à tarde um chocolate e tal. E você ir sentindo isso. Claro que é muito diferente de você também se enganar, né? Daquela coisa da mente, tipo, eu também tô com vontade de hoje, eu também tô com vontade de hoje, eu também tô com vontade de hoje. Quando você vê, você tá assim, né? Só que eu entendo esse lugar que você tá falando, que não é... Você conseguiu achar esse equilíbrio. É uma coisa que eu tenho conseguido me escutar mais. E eu tenho conseguido, tipo, como fala? Ler o que eu tô sentindo, sabe? Isso é só uma vontade, assim, ou realmente eu quero, sabe? Eu vou comer só porque tá aqui ou porque eu tô com vontade? Ou, tipo assim, eu quero aproveitar esse momento que eu tô com as pessoas que eu amo pra confraternizar e vou comer mesmo, mas com consciência, comendo a quantidade que me faz bem, que eu não me sinto estufada, sabe? É tipo assim,
eu tô conseguindo cada vez mais, parece que ficar boa nessa leitura. Exato. É aquela coisa de tudo eu posso, desde que. Então, se eu quero, posso, mas não preciso comer o negócio inteiro. Sim. Não preciso, né? Então, e quando que a gente come o negócio inteiro? Quando a gente tá muito em restrição. Então, eu acho que é bem interessante isso você trazer, porque é o que grande parte das pessoas passa. E achar esse equilíbrio é difícil, porque vai primeiro de um trabalho interno, né? De tipo, eu tá bem comigo mesma, eu saber que não é esse negócio que eu tô comendo que vai me engordar, ou vai me emagrecer, ou vai me definir, né? Então... Sim. Eu acho que é um nível de consciência que a gente chega, né? E você fez algum trabalho com terapia, alguma coisa? Ou você foi se conhecendo, se descobrindo aos poucos? Eu fiz terapia, mas hoje em dia eu não faço mais. Mas eu acho importante fazer, tipo, faria de novo. Só não tô fazendo porque, tipo, mudei de cidade e aqui eu não tenho uma terapeuta. Então, assim... Mas eu faria de novo, eu acho que terapia é super importante, né? Mas eu fui, nos últimos anos, desde que eu me mudei pra cá, desde 2019, que eu tô sem terapia, eu fui fazendo esse processo sozinha, assim, buscando autoconhecimento mesmo. Então foi um processo mais devagar, mais demorado mesmo. Até porque provavelmente você já ali, com o trabalho com a sua terapeuta, sentiu que você já podia andar com as próprias pernas e daí foi buscando as próprias ferramentas depois de talvez de um momento, né? Mas queria agora mudar um pouquinho de assunto, perguntar pra ti se tem alguma diferença, né, que as marcas exigem, que você sabe, por exemplo, de poses, eu não sei, de uma modelo curve para uma modelo slim, de uma modelo plus, se existem essas coisas. Essa pergunta é muito interessante, né? Eu acho que existe uma diferença de mobilidade do corpo mesmo. Por exemplo, assim, as modelos slim, elas têm os braços mais magros, elas têm as pernas mais finas, então algumas poses funcionam melhores para elas têm mais liberdade corporal, digamos assim. Mas eu acho que a gente tem uma certa limitação, mas a gente também consegue explorar bastante, principalmente se você não é sedentário. Né? Eu percebo que tem essa diferença, porque parece que ser modelo é fácil, mas a gente passa, tipo, muitas horas trabalhando de pé em cima do salto, sorrindo, enfim. Então, tipo, precisa ter uma resistência física, né? Porque senão você não aguenta ficar em cima do salto fino e tal. Mas tem uma pequena diferença, mas eu acho que é adaptável, assim, sabe? Talvez a gente não vai saber fazer 100 poses, a gente vai saber fazer 80 poses. 80 poses que funcionam, né? Porque às vezes uma modelo vai fazer slim, vai fazer uma pose com o braço não sei o que, assim, e que o nosso a gente faz e não vai ficar tão legal, porque o tipo do braço, o tamanho, o ângulo que ficaria é diferente, né? Algumas coisas ficam diferentes. Mas assim, eu acho que se você tem mais mobilidade, se você se movimenta, se não é sedentário. Conhece mais o corpo também, né? Conhece mais o corpo. Tem bastante disso, assim, de ter consciência corporal e tal. Acho que dá super pra se virar bem, mesmo sendo um corpo maior, sabe? Eu li em algum lugar que vocês, no caso, têm mais liberdade pra fazer poses relaxadas. Não sei como é que é isso, tipo, ficar assim mais naturalmente do que uma modelo, às vezes, muito... Eu não sei, eu ouvi isso em algum lugar, você me diz a verdade. Uma modelo que é slim, que, tipo, às vezes não tem tanto espaço daí, talvez, realmente, pra ficar relaxada e parece que ela tá jogada, sabe? Olha, não sei. Nunca pensei nisso, assim. Eu acho que elas têm uma facilidade de fazer mais poses no chão, fazer mais poses agachadas. Entendi. Que tem essa mobilidade maior. Mas assim, não que a gente tenha alguma preferência ou nada do tipo, assim. Mas não dá pra se basear, porque são coisas diferentes. É interessante, né? Porque aí, mais uma vez, as tuas referências de poses tem que ser neste corpo de mulheres, nesse teu nicho, tu pode até ver uma modelo magra e se inspirar no contexto, nela, na pose e tal, mas tu vai ter que adaptar pro teu corpo. E talvez não fique exatamente a mesma coisa, sabe? É porque as pernas dela não estão encostando, as nossas pernas estão encostando, o nosso braço fica grudado no corpo, né? Porque fica mais colado, porque é maior. Então, tem algumas diferenças visuais, assim. Então, você tem que experimentar muito,
sabe? Eu acho que é muito disso de você ver e testar, ver se funciona, olhar no espelho, fazer uns testes antes. É, tudo sobre explorar, né? É, e com a prática você vai se descobrindo. Sim. Se eu te contar, menina, eu fui modelo um tempo. É? Eu fui agenciada e tudo. Quando que eu tava legal. aqui. Mas assim, eu fiz coisas mais aqui porque assim, eu tava fazendo 2 faculdades, aí surgiu a oportunidade de me chamarem pra uma agência. Eu já fazia uns trabalhos pra umas lojas aqui, me chamarem pra uma agência. Só que aí eu tive que focar e eu não quis focar nesse lado, assim, porque é um lado que exige muito, é um lado que eu acho que muitas pessoas não sabem dessa profissão, né? Que é esse modelo. Exige demais, exige principalmente da tua resistência física, que era uma coisa que você tava falando, assim, às vezes são horas, muitas pra horas. casting, pra ficar lá, às vezes é frio. E olha só, na minha época, isso foi 2016, talvez? Não lembro. Eu lembro que na vez que eu vi, cara, isso eu acho que não é pra mim, enfim. Ainda me divirto quando alguém me chama e tal, mas não é mais aquela coisa de agência e tal. Que imagina, eles tinham as minhas medidas, a agência toda. Aí eu tive que faltar aula pra ir lá, porque era uma marca super famosa. E eu falei, não, eu pego esse job, né? Então a gente tinha que ir lá provar as roupas. Acho que era um desfile, alguma coisa assim. Na verdade, acho que não, porque eu não era modelo de desfile, porque eu não tenho altura. Mas, enfim, pra gente lá provar quais. Eu cheguei lá, não tinha uma peça de roupa que servia em mim. Porque eu sou pequenininha, além de ser magrinha, eu sou pequenininha. Nenhuma. Aí eu falei, gente, eu perdi toda a tarde, enfim, cansei, viajando, isso, aquilo. E nenhuma roupa serve em mim. Eu falei, e acontece. Claro que talvez ele foi um erro de agência, enfim, né? Mas tem muitas essas coisas também, né? Então tem que ter essa resiliência. Tem essas coisas. Isso é muito desconfortável, né? E acontece. Tipo assim, todo mundo tem as suas medidas ali, né? As medidas é a primeira coisa que é passado. E daí você vai no trabalho e a roupa é menor do que o seu tamanho, ou é muito maior e daí o caimento fica prejudicado. As pessoas pensam, mas se é muito maior, pelo menos serve. Só que às vezes não, às vezes você vai encher de pregador atrás, né? Porque tem esses truques. Sim. Enche o pregador atrás, mas o caimento da peça não fica o mesmo, né? Vai ficar muito grande na perna, o cavalo aqui, né? O comprimento aqui do cos e tal. Às vezes não tem como fazer muito... Tipo, você faz um truque ali, mas o caimento não fica a mesma coisa. Não. Então é muito importante, né? Ter o tamanho certo que a pessoa veste. Hoje você é agenciada ou é você mesmo? Não, desde o início sempre foi eu mesma. Isso é muito bom, por um lado, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Tem essa seleção, você... Tudo passa por mim, eu converso com o cliente, eu negocio. É um pouco mais trabalhoso, porque eu faço todas as partes, eu faço a parte burocrática também, eu emito a nota, eu negocio, eu mando o orçamento, eu faço tudo. Mas eu gosto de ter esse controle e saber o que tá acontecendo em todos os processos, sabe? Eu não sei, eu não gosto muito de exclusividade. Muitas agências pedem exclusividade, então é uma coisa que não funciona muito pra mim, assim. Já me procuraram algumas agências, mas a gente não conseguiu fechar numa proposta que seria interessante, porque a maioria quer essa exclusividade de você só poder trabalhar com eles. Só que eles não garantem que você vai ter trabalho. Então pode ser que no mês você tenha só um trabalho e os boletos vão chegando, né? Exatamente. Então eu prefiro ir trabalhando por conta, eu vou Até porque você tem esse viés de criador de conteúdo também, de influencer, então já entra tudo ali nesse bolo, né? E eu acho que eu tenho um plus a mais, assim, que agrega, que eu sou publicitária de formação. Isso que eu ia te perguntar agora. O que você falou que se formou, eu queria saber o que você é formada. Eu achei que era moda, porque eu te acho super estilosa, chiquérrima, super me relaciono com o seu estilo. E eu achei que era alguma coisa na moda, mas então é publicitária. Sou publicitária. E eu acho
acho que dentro da publicidade eu nunca me destaquei demais em alguma área. Então, assim, eu sabia de todas as áreas, sabe? Eu consegui ter uma visão, assim, mais geral. Então, eu sei desde a parte visual, de estética, de design. Então, eu sei também de roteiro, eu sei de produção. Então, eu acho bom que eu sei meio que um pouco de tudo. E isso ajuda bastante no nosso trabalho, né? De criadora de conteúdo, de modelo também, né? Na parte de negociar, de conversar, de fazer um orçamento, às vezes de montar uma proposta, de montar um roteiro como influenciadora, enfim, eu acho que ajuda, assim. E até na parte estética mesmo, né, de ter esse senso estético, o que casa com o que, enfim, ou isso é natural seu? Não, eu acho que influencia bastante, porque assim, nos últimos anos, antes de eu largar mais a minha parte ali de formação, né? Porque eu não sinto que eu larguei totalmente, porque ainda influencia no meu trabalho. Sim. Mas antes eu trabalhava dedicada a isso, né? Eu trabalhava com criação de identidade visual para marcas. Então era muito focado no design. Eu me especializei nessa parte, né? Então nos últimos anos eu trabalhava com isso. Então o meu visual, assim, tava muito aguçado. E eu sinto que eu acabo trazendo isso, né? Claro, com certeza, para todas as áreas. Né? Tanto na parte de se vestir, como tu comentou, porque eu não acho que, assim, eu sempre fui estilosa. Eu tenho muitas referências hoje em dia, eu até acho que eu poderia ser mais, sabe? Mas foi coisas que foram melhorando com o tempo, afinando, E até porque eu comecei a ter mais acessos. Tipo, a marcas que tinham coisas estilosas no meu tamanho. Anos atrás, antes de eu vir morar aqui, eu não tinha isso, assim. Então era, eu queria usar uma calça jeans com esse corte, com essa modelagem que é a tendência de agora. Era muito difícil de conseguir. Ou então, assim, eu poderia conseguir, mas eu teria que emagrecer pra caber dentro do maior tamanho que tinha. Então era sempre uma coisa, assim, difícil, sabe? Ou então eu vou usar uma calça que é mais ou menos parecida e vou tentar dar um truque, sabe? Então eu não me vestia como eu gostaria, eu me vestia com o que tinha. Que era uma coisa meio básica, imagino. Meio básica, ou às vezes até, tipo, que não representava a minha identidade, sabe? É complicado, e que bom que agora e você tem acesso a isso que você falou, né? Porque, assim, a gente mora em Balneário Camboriú, que é um lugar, é um paulista, que tem muito comércio, tem muitas lojas, e ao redor, assim, também, né? Tem muitas fábricas mesmo, marcas que estão aqui perto, que facilita a chegada. Tem alguns polos têxteis, né? Isso, mas pensa as pessoas que moram em cidade pequena. Sim, né? Sim. E eu acho que nos últimos anos, mesmo morando em cidade pequena, agora a gente tem sites, né? A gente compra online muitas vezes. Então, por isso que também é tão importante ter modelos na internet pra você ver como fica a peça. Exatamente. Porque às vezes você não vai comprar na loja física, você vai comprar online. Eu, pelo menos, compro bastante online. E é muito bom você conseguir se identificar ali, ver como ficaria mais ou menos, né? Mas eu acho que esse online veio pra ajudar muito a gente conseguir se vestir mais como a gente quer. Com certeza. Porque às vezes, tipo, na loja física que tem na sua cidade não tem as tendências que você gostaria de estar usando, né? E por um lado eu até entendo eles, porque eu tenho em várias lojas a dificuldade de achar tamanhos pequenos. E eu entendo eles porque às vezes não é um número que sai muito. Sim. Né? Então, tipo, pensa numa cidade pequena e não podem comprar uma grade, enfim, né? Mas aí que tá. As pessoas têm que começar a pedir, têm que começar a falar que querem essa representatividade e tal. E para as lojas também conseguirem vender, né? Porque senão... Sim. Eu acho que sempre tem que ter a cobrança com as marcas, né? Pra ir melhorando, assim. Porque eu acho que é uma coisa de colaborar mesmo, né? Se você quer algo, né? Você tem que falar também, você tem que expor e você tem que movimentar isso, porque é um ganha-ganha, né? Porque se a marca trouxer, você vai consumir. E a marca vai sair ganhando também, as lojas, enfim, né? Uma vez, há uns 2 anos atrás, eu acompanhava uma marca de biquíni na internet e que eles tinham do P até o G. E eu nunca comprava online porque eu não sabia se o G serviria em mim. Se fosse o GG, eu tinha mais segurança que serviria.
E um dia eles aumentaram a grade e eles postaram assim, tipo, agora nosso site tem até o GG. E eu fui lá e comprei um biquíni, eu coloquei nas observações. Tô muito feliz que agora tem o GG, porque eu ainda não tinha comprado, porque não tinha meu tamanho. E eles até entraram em contato comigo, eles falaram, nossa, a gente ficou emocionado com com a tua mensagem e tal, porque a gente não tinha se dado conta tanto disso, a gente colocou o tamanho pra testar, sabe? Mas assim, no primeiro dia que eles colocaram, já apareceu a minha mensagem feedback lá. E é importante a gente dar esses feedbacks pras marcas, sabe? Até pra uma marca que não tem os tamanhos, você vai lá e comenta. Hoje em dia é mais fácil a gente entrar em contato com as marcas, né? Tem na internet, tem o perfil deles no Instagram, tem e-mail que a gente pode mandar, vai lá e cobra. Eu acho que é nosso papel como consumidor também fazer isso, sabe? Exatamente. Até pra mostrar se eles estão no caminho certo ou não, né? O que o público quer. E dentro do teu trabalho, como modelo, como criador de conteúdo, né? O que você gosta mais de fazer? Tem uma coisa ou você gosta, tipo, dessa mistura toda? Eu gosto bastante dessa mistura, mas assim, eu amo ser modelo. Dá pra ver, né, esse negócio de que quando você começou a contar do teu primeiro ensaio ali, tipo, teu olho brilhava, você falou, cara, eu me encontrei! Tipo, qual que é o teu signo? Leão. Ah, eu sabia, gente! Maravilhosa, eu amo leão, sério. Eu sou meio leonina também. Eu sou canceriana, mas é do último dia. Então eu pego muito leão. Todos os meus planetas. Eu entendo isso, porque eu sou leonina com ascendente em câncer, então eu me sinto também muito canceriana. Sim. Eu sou os dois ali. Exato. E assim, pra esse negócio de gostar, de estar ali, nossa, eu tenho essa facilidade. Eu falei, acho que ela é leonina. Que, né, tem esse negócio de que tu tem que estar confortável em estar num holofote, expondo o teu corpo, expondo ali, né? Você sabe das tuas inseguranças, mas você tem uma parte ali intrínseca, só que, tipo... Não vou demonstrar. Eu gosto, eu não vou demonstrar, enfim, né? Muito bacana isso, então dá pra ver que essa parte aí brilha pra E você. eu gosto muito de signos também. Ai, que legal, não sabia. Eu amo também, amo muito. Tem até, inclusive, um episódio aqui no podcast com a Ana Maria, que é astróloga, onde a gente fala tudo sobre signos. Sério? Então, que legal. Assiste depois, bem legal. Ela explicou várias coisas. E o que mais que eu ia te perguntar em relação a isso, quais são as suas referências na hora de se vestir? Porque, como eu falei, eu adoro os looks que você posta, eu gosto muito do seu estilo. Onde você busca essas referências? Ou você vai testando? Você já se conhece? As cores que dão bem, que não dão? Como é que você faz? Então, olha, hoje em dia eu tenho muitas referências. Eu acho que na internet fica muito fácil, né, a gente achar referências. Tanto assim de buscar mesmo site tipo Pinterest, tal look, tal cor. Mas eu sigo muitas meninas no Instagram mesmo, que eu amo acompanhar os looks. Então eu me inspiro bastante nelas. Quando eu gosto, eu salvo lá, tiro um print já. Mas assim, eu acho que foi muito de experimentando também. Ali na pandemia, eu resolvi ousar. Aí eu queria usar todas as cores, eu queria entrar nas tendências e tal. E quando eu percebi, ano passado, o meu guarda-roupa era todo diferente. Eu tinha coisas estampadas, tinha coisas muito vibrantes e o básico eu não tinha. Então assim, eu não tinha tipo um terninho preto, mas eu tinha um terninho roxo, entendeu? Eu tinha coisas muito diferentes, mas a história da minha vida. Mas que era difícil de combinar, sabe? Em alguns momentos eu sentia, eu não tenho roupa, eu tô inadequada, assim, sabe? Ou eu vou muito básica, né? Porque eu não tenho coisas pra estar mais alinhada ali, ou eu vou estar muito colorida. E começou a me incomodar o colorido, porque eu não tava me identificando tanto e tal. E daí eu resolvi fazer uma mudança no meu guarda-roupa. Aos poucos eu fui desapegando das minhas coisas e fiz uma lista, assim, tipo, o que eu precisaria ter? O que eu sinto falta no meu guarda-roupa? É um jeans básico reto. Não tenho. Vou procurar. E daí aos poucos eu tô construindo ainda um guarda-roupa que seja mais funcional, que seja mais básico, digamos assim, mas eu coloco algumas pitadas de moda, algumas coisinhas pra dar um tchan a mais, sabe? Eu gosto muito de usar alguma coisa listrada, assim, jogada por cima, um suéter, alguma coisa assim, uma bolsa diferente, um acessório. Então, eu tô investindo mais nos básicos e com algumas coisinhas pra dar um tchan. Mas assim, eu tenho muitas referências, eu gosto muito da Jazz da Mata, que é de Blumenau. Você acompanha ela, maravilhosa, tipo, um ícone, assim, da moda. Inclusive, foi ela uma das primeiras influenciadoras que eu
comecei a seguir plus size, que eu comecei a me inspirar e eu via ela e eu achava, gente, ela é maravilhosa, ela é super chique, ela é estilosa, ela ousa, ela usa um monte de coisa e, tipo, ela é do meu tamanho. Por que eu não posso, sabe? Sim. E assim, vira super uma inspiração pra mim. Aí tem a Robertita, que eu não sei se tu conhece. Não. Daqui? Não, é de São Paulo. É uma influenciadora, assim, maravilhosa. E daí tem várias outras meninas Sim. que eu sigo, gringas e tal, que são, assim, inspirações pra acompanhar. E você acha que... Você acha não, né? Me conta. Você segue mais pessoas hoje que são, tipo, o seu corpo, a sua vibe, o seu estilo, ou é um pouco de tudo? Então, eu sigo bastante pessoas que é pra eu me identificar, assim, que são parecidas comigo, ou se não parecidas comigo, tipo, referência em alguma coisa. Às vezes a pessoa é magra, não tem nada a ver com o meu corpo, mas o estilo dela eu gosto, então eu pego algumas coisas ali. Mas eu sigo também muitas pessoas, assim, com corpos diversos, pessoas maiores que eu, porque eu acho que é legal a gente ter também outros tipos de referência, sabe? Eu acho que é legal a gente dar uma misturada, assim. Maravilhosa, eu concordo com você total nisso. E é muito também ficar de olho no que a gente tá consumindo, né? Tipo, exatamente, tipo, de repente você abre o teu... Eu faço pergunta porque imagina, abre o teu Instagram e tem um monte de gente lá que, tipo, você não consegue se identificar. E daí, isso que é o legal das redes, né? Hoje você vai... Nossa, ela é uma referência e ela é como eu. Nossa, ela não é como eu, mas que bacana, ela é diferente de mim e ela tá arrasando e olha essa e olha aquilo. Isso a gente tá falando de corpo, mas pode ser de várias coisas, né? Essa coisa da vibe mesmo, essa pessoa fala isso, fala aquilo, né? É o que a gente tá consumindo, é o que a gente tá se nutrindo, né? E eu acho que é interessante que hoje em dia também a gente pode desligar as pessoas, assim, né? Esse tipo de conteúdo não tá me agregando, eu não concordo com esses princípios que a pessoa tá defendendo aqui, isso gera algum gatilho em mim, o que ela tá falando aqui gera muita comparação com o corpo e tal. Não preciso consumir, né? A gente consegue se distanciar um pouco e criar um ambiente mais seguro, assim, com coisas que a gente se identifica. Total. E que faz bem pra gente consumir. Isso é muito importante, né? Uma super dica, eu acho, pra quem tá no processo aí de cuidar um pouco da saúde mental, né? Acho que começa ali por esse Instagram. E às vezes é uma pessoa que ela tá fazendo um trabalho bem legal, mas pra você tá gerando um gatilho. Claro. Né? Às vezes não é nada negativo da pessoa, né? É só você... não tá tendo uma identificação e talvez não tá te fazendo bem, né? Então, fica e tá tudo bem, tá tudo certo, não existe certo e errado nesse sentido, né? Não, acho que a gente tem que priorizar a nossa saúde, né? Tá bem. Sim. Saúde mental, assim, principalmente, senão a gente dá uma enlouquecida, né? Com essa coisa de redes sociais tem muita comparação também. Sim. Então, quanto mais a gente puder deixar um ambiente bom, seguro, melhor. Exato. Sem querer, a gente tá se comparando quando a gente vê ali. Porque sempre vai ter alguma coisa pra se comparar. É inato do ser humano, a gente tá se comparando. É o que eu falei até, acho que em outro episódio, que a gente... É inato o ser humano, né? A gente tem olhos, a gente tem boca, a gente tá se comparando, porque a gente tem coisas iguais. Então, só que antigamente era o quê? Eu me comparava, comprei um carro. Eu me comparava com o meu vizinho, que eu via o carro dele, comparava com outros. Agora a gente tem milhares de pessoas para se comparar, porque a gente está em contato com essas pessoas, né? Nas redes sociais. E antes era uma coisa menor, né? Eram menos comparações, assim. Então hoje a gente precisa ter um cuidado ainda maior. Nossa, faz muito sentido isso, né, que tu tá falando. Realmente. Por isso que esse negócio tá tão... A gente tá tão acelerado e esse negócio tá... A gente tá falando muito sobre isso, que é importante. Mas por que a gente precisa falar tanto? Porque, na verdade, sempre existiu a questão da comparação. Mas é porque ela atingiu agora níveis... Porque, assim, você pode se comparar com qualquer um. É só você acordar, abrir o olho e pegar seu celular, entendeu? Então, tem que ter esse... As pessoas estão mais próximas, né? Até celebridades mesmo. A gente segue na internet e aí acompanha o dia a dia delas, né? E se compara. E... Agora falando, você falou muito que você veio há pouco tempo pra cá e tal... você tem amizades aqui, tipo, vida real, assim, tipo, não, né? Tirando redes sociais e tal, como é que tá? Tenho. Aos poucos eu fui me conectando com pessoas. É que eu passei um tempo ali que eu me mudei, logo começou a pandemia, né? Então, isso foi um ponto negativo. Mas assim, aos poucos fui conectando, saindo de casa, conhecendo pessoas. Então eu consegui fazer amigos, isso foi muito bom, assim. Hoje me sinto super bem, assim, que bom. rodeada de pessoas legais. Quando a gente se muda, ainda mais numa época de pandemia. E aí você começa num trabalho novo. E um trabalho que você não tá vendo todos os dias as mesmas pessoas, né? Porque, por exemplo, quando a gente tá na faculdade, querendo ou não, a gente tá sempre com
Claro. com as mesmas pessoas, então depois acaba ficando um pouco difícil de você fazer amizades. E aí no teu trabalho, que você tá sempre em contato com pessoas diferentes, né? E isso foi um super desafio, porque quando eu vim morar aqui, eu trabalhava ainda home office com design. Então eu trabalhava sozinha em casa. Os meus clientes, tipo, eu não tinha contato pessoalmente com eles, né? Muitos ainda eram clientes do Rio Grande do Sul e tal. Então, assim, pra eu ver pessoas... Demorou, né? E logo começou a pandemia, então eu dei uma surtada ali. Mas depois, quando surgiu o trabalho de modelo, abriu portas pra isso também. Conhecer pessoas novas. Eu amei isso, de ter contato com pessoas diferentes, ter uma rotina diferente. Então, isso foi muito legal. E te permite também estar um pouco em cada lugar, né? Sair bastante. E dentro, ali na área de modelo, assim, você faz de tudo? É foto, desfile, o que for, assim, você gosta, ou você é mais pra uma área, enfim? Não, eu faço um pouco de tudo. Eu achava que, tipo, desfile eu não faria, mas eu já fiz alguns, assim, quando me procuram eu faço. Eu achava que eu não tinha altura suficiente, porque a gente tá pensando, às vezes, em modelo de passarela, tipo Gisele Bündchen, se comparando com o que era o padrão de modelos no passado. Mas, por exemplo, assim, aqui, que não é, tipo, um Fashion Week, a gente consegue desfilar tendo um pouco menos de altura e tal. Então, eu faço desfiles também. Eu faço lookbook, que são aquelas fotos mais para sites e tal. Faço campanhas, faço de tudo, assim, o que me chamar eu vou. Mas eu gosto bastante desse ambiente das fotos, das campanhas, é muito legal, assim. Principalmente quando sai um pouco daquele... óbvio, do fundo branco, frente, costas, lado, quando a gente consegue criar mais, sabe? Eu acho tudo. Maravilhoso. E já aconteceu de, por exemplo, você fiz um trabalho e você não gostar do resultado, como você já disse que tem, e isso te trazer insegurança para um próximo trabalho, ou você consegue entender, não, esse trabalho é isso que exigiu, não vou trazer para mim pessoalmente, e vamos embora pro próximo? Então, num primeiro momento, sim, às vezes dá uma bad, assim, mas daí você tem que ir pro segundo momento de, tipo assim, não, já passou, já foi, eu sou boa, sabe? Não é isso que mostra meu valor, sabe? Eu fiz o que eu podia dentro daquela situação e é isso, e bora continuar, sabe? Não dá pra deixar afetar muito, assim. Uma mente forte, não é mesmo? Tendo uma mente forte, a gente... Não, tipo assim, no primeiro momento tudo bem surtar, mas depois tem que pensar racionalmente, sabe? Porque é normal a emoção vir, né? O sentimento vir. Então, depois volta pro... eu sempre sou assim, tipo, eu até dou uma sofrida em alguns momentos, eu fico ansiosa, fico deprimida, mas tipo assim, passou, sabe? Isso não posso alimentar isso por muitos dias, assim, eu tento pensar racionalmente na situação e voltar ao eixo. Maravilhosa! Dica do convidado. Juliana, me diz uma coisa, a gente tem um quadro aqui que é a dica do convidado, e que todo convidado dá uma dica, enfim, de filme, livro, série, para as pessoas que estão em casa, para que elas possam continuar se inspirando no assunto, ou então se conectar um pouco com você, das coisas que você gosta, do que te marcou, enfim. E pode ser uma pessoa também que você segue, um perfil, um site, enfim. Tem alguma coisa pra indicar pras pessoas? Tenho. Eu posso indicar um podcast? Deve! Tá, então eu queria indicar o podcast da Lela Brandão, que é Gostosas Também Choram. Thaís, você me mandou um episódio dela. Não lembra? Eu lembro, mas nem sabia a cara dela. Ela é maravilhosa. Sim, e eu ouvi! E eu amo acompanhar ela também nas redes sociais, assim, me ajuda muito. Ela é muito sábia, ela traz umas reflexões, assim, muito bacanas pra gente refletir mesmo, tanto do nosso lugar de mulher, enfim. É muito, muito bacana as reflexões que ela traz. Eu acho que é um perfil que me faz bem acompanhar. Assim, ao mesmo tempo que me bota pra refletir, também é um lugar confortável, um lugar seguro, sabe? Eu gosto muito de acompanhar ela. E você é uma consumidora de podcast? Eu sou viciada. Ai, que legal! Eu consumo muito podcast de vários nichos, assim. Eu comecei a acompanhar o formato muito antigamente, tipo 2014, quando ainda não era uma coisa de entrevistas, assim, era tipo bate-papo. Sim. Mas assim, eu gosto muito porque eu consigo ouvir o podcast fazendo outras coisas. E eu amo isso porque
Ai, eu sinto que eu não consigo ficar parada assim, Que eu não tô sozinha, né? E eu não consigo ficar parada, assim, às vezes eu sinto que eu tô lavando a louça, mas eu queria estar ouvindo alguma coisa, sabe? Então eu tô ouvindo, lavando a louça, tô ouvindo podcast. Tô fazendo alguma coisa, tô ouvindo podcast. Se é uma coisa que eu preciso me concentrar muito, tipo, escrever um e-mail, daí ok, eu pauso. Mas assim, o podcast me faz companhia, sabe? Às vezes até quando eu tô fazendo cardio, eu tô ouvindo. E agrega, né? Tem muitos assuntos interessantes. Agrega muito, assim, tem muitos nichos, muitos assuntos, né? Tudo que tu pesquisar hoje em dia tem. Exatamente. E é isso que eu gosto também. Eu gosto de trazer aqui o que faz sentido pra mim no momento e de diversos lugares diferentes, mas que todos eu tenho algum tipo de conexão. Então, o meu podcast, apesar de ter, tipo, meu Deus, tem coisa de astrologia, e tem coisa de esporte, aí tem coisa de moda, aí tem, enfim, várias pessoas maravilhosas que já tiveram aqui, alguns meus sozinha, tipo, conversando com outra amiga, só um papo aí que a gente resolveu bater, mas que tudo de alguma forma traduz um pouquinho de mim, né? Sim. Então, são assuntos e pessoas onde eu posso aprender e que eu tenho interesse. Então, cara, é muito legal isso, né? A gente explorar e aprender diversos universos. Eu amo podcast também, sou super consumidora. E eu queria indicar um perfil do Instagram, que é da Letícia Muniz, que ela é modelo, apresentadora, influenciadora, ela é mil coisas, assim, uma mulher completa. E ela me ajudou muito no meu processo de me aceitar, me identificar, gostar de mim e tal. Mas hoje, ela representa muito mais do que isso, assim, porque ela representa, além dessa coisa de identificação e representatividade, ela representa muito um ícone de moda que eu me inspiro, uma mulher que é gorda e se veste fora dos padrões, e que é ousada, e que veste roupas justas, e que, tipo, inova, sabe? Então, assim, além dela ter todo esse peso de representatividade, de inspiração pra mim, ela ainda é uma referência de moda. Que então, legal. assim, eu acho um perfil muito completo. Letícia Muniz. Letícia Muniz. Ai, que legal. Vou começar a acompanhar ela. Bacana. Então, ela fala muito sobre isso também, sobre essa questão da representatividade. Fala, já falou muito. Ela virou apresentadora também de TV, então ela aparece às vezes no programa do Luciano Huck, fazendo, tipo, propaganda de coisa e tal. E eu acho que é muito importante ter corpos diversos na televisão também. Então, assim, ela tá ocupando espaço, sabe? Ela tá no Fashion Week, ela tá na televisão, ela tá na internet falando, ela tá na semana de moda. Então, eu acho legal a gente tá ocupando espaços em diversos ambientes, né? Com certeza, né? Porque ela tá lá falando sobre representatividade e está representando também. Sim, né? E eu acho que é muito importante isso. Às vezes a gente não quer só tá falando desse espaço que a gente tá ali, né? Ah, eu sou uma pessoa gorda, então eu só falo sobre isso, sobre aceitação, sobre amor próprio e tal. Às vezes as pessoas... Não às vezes, as pessoas vão muito além desses rótulos. As pessoas são múltiplas, são muitas coisas, né? Então, às vezes a pessoa quer falar sobre moda, quer falar sobre outras coisas. Não precisa ficar falando só sobre aquele assunto. Mesma coisa, uma pessoa negra não quer só falar sobre racismo, não quer só falar sobre esse tipo de preconceito, coisas que ela sofre. Às vezes ela quer falar sobre amenidades, ela quer falar sobre outros assuntos, quer falar sobre economia, psicologia, sei lá qual assunto, moda. As pessoas têm muito a agregar. Exatamente, até porque não é só aquilo que define a pessoa. Claro, é importante também. Exato. Mas daí também fica uma coisa tipo, mas o que ela tá falando? Ela fala só sobre esse assunto. Eu sou muito desse... Porque assim, sou uma nutricionista e estou aqui falando sobre diversos assuntos. Sim. Porque são coisas que têm a ver comigo. Sou criadora de conteúdo também, porque eu gosto de fazer essas outras coisas e eu acredito que tudo isso me nutre também, né? Não é só a minha profissão que me define, não é só comida que nutre, então acho que tem tudo isso. Então acho que essa tua fala, assim, foi maravilhosa, porque eu me identifico também, assim, sabe? Às vezes eu fico, não, eu tenho que falar só sobre nutrição, é isso que eu sei. Mas na verdade eu sou múltipla. E várias coisas é muito isso. Se não vira até uma cobrança, né? Não, então, eu sou gorda, eu tenho que inspirar as pessoas a se aceitarem e eu só tenho que falar de amor próprio. Então, assim, outros assuntos que eu gosto, eu também não posso abordar. Não, sabe? Eu acho que a gente tem que falar de tudo que a gente gosta, sem esse tipo de cobrança e de rótulos, de colocar na caixinha, né? Eu acho que a gente é plural. Exatamente, maravilhosa. Você é muito plural, adoro te acompanhar. Ai, obrigada. Quem quiser acompanhar a Juliana, o
Instagram dela tá aqui embaixo. É a melhor forma das pessoas entrarem em contato contigo, né? Sim, é a melhor forma. Através do Instagram. Então não deixem de segui-la. A gente tá tomando aqui, eu nem falei, estamos tomando um drink que eu fiz aqui, que eu gravei receita pra vocês. Então, Arrasou. em breve, vamos dar um tintim aqui, o meu já tá acabando. Essa receita pra vocês. Quero te agradecer muito do fundo do coração. Eu adorei te conhecer ao vivo, assim, tipo, com as pessoas junto. Conhecer um pouco mais da tua história. Você é maravilhosa. Ai, obrigada. Te desejo muito, muito, muito sucesso. Que, assim, seja só o começo de uma história de muita felicidade. Que te traga muita alegria mesmo, assim, sabe? Que sempre seja leve, que sempre seja gostoso, assim, como você trouxe aqui agora. Que, sabe, foi gostoso pra você. Nossa, desejo muito que continue sendo assim. E... é isso, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de vir aqui conversar, né? Falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho e sobre esse universo, né? Do mundo das modelos, enfim, o mundo da moda e também muitas outras coisas além disso. Gostei muito de conversar contigo, foi um prazer. Que bom! Gente, espero vocês semana que vem. Beijo!